Fala galera, aqui sou eu, né, professor Alex Anderson, e hoje eu trago para vocês a correção do PET 2 2021, do sexto ano, português, semana 2. É isso, gente, semana 2, hein? Então já se inscreva no canal, é sexto ano, conta com a sua inscrição, bora chegar a 200 mil inscritos, né? O botão não vai te morder. Deixa o super like no vídeo, compartilha o vídeo com todos os seus amigos, né? E ative o sininho, professor, que vai fazer correções de PET durante o ano todo, todas as semanas e matérias, hein? Bora garantir nosso 10, né? PETzinho vale nota. Bora lá então. Semana 2, prática de linguagem, leitura. Tema, entrevista, né, gente? Então dá uma lida no seu PET em sexto ano. Já leu? Então vem comigo. Atividades. Leia os textos abaixo e realize as atividades. Então vamos lá. Texto 1. Criança não vê diferença. Ela vê igualdade. Diz Ana Maria Machado. Escritora lança 3 títulos infantis e dá entrevista sobre literatura e jornais. Marcela Franco. Ela acaba de lançar 3 novos livros. Todos pela editora Moderna. Igualzinho a mim. A história que eu queria. E o mesmo sonho. Os livros de Ana Maria não querem dar lição de nada em ninguém. A literatura não passa por aí, pelo didatismo. Explica. Para ela, a literatura, assim como os jornais que sempre leio desde criança, é lugar de entretenimento, conhecimento e, claro, diversão. Esta é uma entrevista com Ana Maria Machado. Leia as perguntas e responda abaixo. Então vamos lá, né? Então, né? MF, como está a sua quarentena? Você já tomou vacina contra o coronavírus? Aí, né, Ana Maria, né, a AM diz: fiquei no Rio de Janeiro esse tempo quase todo. Fui rapidamente ao Espírito Santo, fiquei 2 meses lá, aí voltei e tomei vacina no Rio. Estou esperando a segunda dose. MF, do que você mais sente falta durante a quarentena? Aí, né, ela responde, Ana Maria, né? Sinto falta de estar com as pessoas, encontrar, estar junto. Sei que sou uma privilegiada, tenho casa, comida e o que pôr na geladeira. Não fico me queixando, estou muito preocupada com os outros, mas sinto falta do contato afetivo. MF, né? Você escreveu esses 3 novos livros agora. Ou eles já estavam prontos e você só está lançando? A Amy respondeu: os 3 foram escritos durante a quarentena. 2 deles já viu muito na minha cabeça. O mesmo sonho. Por exemplo, eu penso nele já há mais de 20 anos. Já tinha começado este livro 3 ou 4 vezes. E de repente ele veio e saiu. Eles se relacionam e ao mesmo tempo são diferentes. MF, o mesmo sonho, conta a história do menino Zeca e quer entender como os sonhos acontecem e combina de ter um sonho em comum com seus amigos. E a história que eu queria fale um pouco dele. A M, o livro é sobre repertório infantil, fantasia, criatividade. Vejo que as crianças inventam mundos a partir de uma bobagem. Até. E as crianças desse livro inventam o que vão ler. A MF perguntou, né? E o igualzinho a mim? A M, eu queria discutir a noção de que somos parecidos. A criança vê isso, que a gente é igual, mesmo sendo diferente. E ela faz isso com muita naturalidade. No primeiro momento, a criança não vê a diferença, ela vê a igualdade. Depois a sociedade vai mostrando diferenças. A criança fica muito preocupada de ver pobreza, por exemplo. Eu queria trabalhar com esse assunto, enfatizando a igualdade na diferença e fazendo com que cada um, ao ler, se pergunte como uma criança tem dos pais, como uma criança não tem. Ninguém. Porque há diferença de família, de classe social, de temperamento, etc. MF. Ana, você contou que lia jornal desde pequena. Qual a importância de crianças lerem jornal, na sua opinião? A M, em casa tinha vários jornais diferentes. E uma gracinha que eu fazia e todo mundo achava bonitinho era que me diziam para ir pegar o Jornal do Brasil ou o Correio da Manhã. E eu conhecia um por um, né, pelo logotipo. Depois, fui reconhecer pela repetição das letras. Minha mãe me mostrava os sons que as combinações das letras faziam. Quando eles perceberam, eu estava lendo e a noção é de que ninguém tinha me ensinado. Não existia livro infantil naquela época. Eu estava aprendendo era o jornal. O jornal dá essa intimidade com as palavras e a intimidade de ver notícias. A gente lia e ficava sabendo de tudo o que estava acontecendo. Quem ganhou o jogo de futebol ou a guerra que estava acontecendo no outro canto do mundo. Eu acho que é muito importante ter jornal e a criança se acostumar, porque o jornal é diferente do noticiário da TV. A gente tem que tomar conhecimento no horário deles. O jornal está ali durante o dia todo, você pode chegar e ler quando quiser. E aos pouquinhos, você vai descobrindo onde fica cada coisa no jornal. Meus filhos liam primeiro esporte, enquanto eu lia política e economia. Tem muita coisa variada, jornal é muito variado. E você é o dono daquele espaço. Jornal é um espaço de liberdade. Atividade 1. Antes da descrição da entrevista, há um título seguido de um pequeno texto de introdução. Na sua opinião, qual é a função desta introdução para o leitor?
Opinião pessoal, né? Exemplo, a função é apresentar ao leitor a pessoa que vai ser entrevistada. Atividade 2, quais informações o leitor já tem antes de começar a ler a entrevista? Escreva de acordo com os dados. Tem nome do entrevistado, tem informação sobre o entrevistado e o assunto que o entrevistado vai falar. Então, o nome do entrevistado é Ana Maria Machado. Informações, né? Ela acaba de lançar 3 novos livros. E o assunto sobre literatura e jornais. Atividade 3, qual foi a primeira pergunta feita à entrevistada? Como está sua quarentena? Atividade 4, na sua opinião, qual é a fase de vida da entrevistada a partir da conversa sobre o assunto do coronavírus? Idosa, né? Atividade 5, na entrevista, a escritora comentou sobre os 3 livros que ela acabou de escrever. Qual dos títulos tem relação com o título da introdução da entrevista? Criança não vê a diferença, ela vê a igualdade. Igualzinho a mim. Atividade 6. Logo depois do título da introdução da entrevista, há a seguinte frase: escritora lança 3 títulos infantis e dá entrevista sobre literatura e jornais. Copie a pergunta que a entrevistada responde sobre o assunto jornais. Ana, você contou que lia jornal desde pequena. Qual a importância de crianças lerem jornais, na sua opinião? Atividade 7. O gênero de texto entrevista é uma conversa entre quem pergunta e quem responde. Complete o quadro com as funções de cada um numa entrevista. Entrevistador e entrevistado. Entrevistador formula perguntas e faz para o entrevistado. Entrevistado responde as perguntas feitas pelo entrevistador. Atividade 8. A entrevista é a mais comum ocorrer numa conversa oral, quando o entrevistado responde as perguntas que são gravadas. Posteriormente, as perguntas e respostas são transcritas para serem lidas. Atividade A. Marque o que pode indicar, na sua opinião, que a escritora e quem fez as perguntas estão conversando oralmente, nesta pergunta abaixo. MF Ana, você contou que lia jornal desde pequena. Qual a importância de crianças lerem jornais, na sua opinião? Eu marquei aqui em vermelho, né? O que pode comprovar isso, né? Que aí eu botei aqui a Ana, né? Beleza? B. Explique o que você marcou. Marquei o nome do entrevistado, pois se a entrevista não fosse feita oralmente, a entrevistadora não precisaria chamar a entrevistada pelo nome, só mandaria a pergunta. Texto 2. Depois de um 2020 bastante complexo, o primeiro mês do novo ano chega ao fim, ainda com muitos desafios pela frente. Mas se deixar que esse novo formato nos faça esquecer da importância de certas atividades. A leitura é um hábito de grande importância para o processo de aprendizagem do ser humano. Além de proporcionar a viagem até diversos lugares e universos, ela proporciona o aprimoramento do vocábulo, da escrita e, claramente, contribui para o desenvolvimento da criatividade e de competências e habilidades que nos acompanharão ao longo da vida. Então, se você quer desvendar novas aventuras, se liga nos lançamentos de janeiro e embarque nessa viagem com a gente. 9. Marque a resposta certa. O texto 2 é do gênero propaganda, né, gente? Atividade 10. Localize a fonte de onde foi extraído o texto. Quais as palavras contidas na fonte indicam a finalidade do texto? Então, olha só, botei para vocês, né, as palavras moderna, que é uma editora, e lançamentos. Então é isso, gente. Mais final de correção, né, de PET 2 2021, semana 2, hein? Sexto ano português. Se gostou, não gostou, deixe aí nos comentários. Qualquer dúvida também comente, né? Que eu sempre ajudo vocês. Garanti seu 10 aí em português semana 2. Bora garantir nos outros petzinhos também, ó. Só acessar o playlist, tem todas as correções aí. Vai fazer correção de matemática, inglês, ciências, história, tem tudo lá. E se inscreve no canal aí. Bons estudos.